Fim da angústia. Brasileiros que estavam há mais de um mês na faixa de Gaza chegam ao Brasil. Presidente Lula recepcionou o grupo no aeroporto de Brasília. Senador Flávio Bolsonaro aciona a Procuradoria-Geral da República contra ministro da Justiça Flávio Dino, após visita da esposa de um dos líderes do Comando Vermelho ao Ministério. Inflação na Argentina atinge mais de 140% em outubro, na semana do segundo turno das eleições presidenciais. Seleção brasileira chega a Teresópolis, no Rio de Janeiro. O grupo vai enfrentar a Colômbia na quinta-feira pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil News começa agora. Após 35 dias de medo e desespero na faixa de Gaza, os 32 brasileiros e familiares chegaram ao Brasil. O presidente Lula recepcionou os repatriados. Ambulâncias foram estacionadas na base aérea à disposição imediata dos repatriados, principalmente para o atendimento de crianças com quadro de desidratação. Além de cuidados médicos, eles também recebem apoio psicológico, imunização, regulamentação da documentação para ficarem no Brasil e um período de repouso em um alojamento da Força Aérea Brasileira. Os 32 brasileiros e familiares resgatados da faixa de Gaza desembarcaram no aeroporto de Brasília no fim da noite de ontem, às 11h24. Foram 35 dias de espera. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada por estar aqui. De verdade, eu agradeço muito, presidente. Só que também, além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares, eu já perdi muitas amigas nessa guerra. Ainda há uma segunda lista. O presidente Lula assumiu um compromisso. Ele disse que vai tentar fazer todo o esforço que tiver ao alcance da diplomacia brasileira para trazer essas pessoas. Ainda tem gente para trazer da Cisjordânia, tem mais gente na faixa de Gaza. O Hassan disse que tem uma segunda lista. Enquanto tiver lista e possibilidade da gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. As mortes na guerra entre Israel e Hamas passaram de 12.400 pessoas. A Organização Mundial de Saúde informou que o maior hospital de Gaza é quase um cemitério, com mais de 100 mortos no local. Em discurso na recepção dos brasileiros, Lula declarou que nunca viu uma violência tão bruta e tão desumana contra inocentes. Aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade. Mas eu nunca vi, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra. Pois é, na sequência dessas críticas do presidente, a coisa está se alastrando. O coordenador do grupo jurídico Prerrogativas criticou uma entidade judaica após críticas ao presidente Lula. O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, criticou a CONIB, Confederação Israelita Brasileira, após a entidade ter chamado de perigosa uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que comparou a ação militar de Israel na faixa de Gaza ao ataque do grupo terrorista Hamas. Carvalho disse que é preciso ser, ao mesmo tempo, contra o antissemitismo, a islamofobia e a guerra.
Nesta segunda-feira, Lula criticou o Estado judeu pelos ataques a Gaza, que tem vitimado civis, e disse que eram tão graves quanto a ação terrorista do Hamas. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Segundo o advogado que é próximo a Lula, o presidente falou em nome de todos que se revoltam com a barbárie. Carvalho ressaltou que se manifesta em nome pessoal. E como a gente tem acompanhado, a guerra tem avançado e não dá trégua no Oriente Médio. Agora imagina a situação de mães que tiveram seus filhos nascidos ali durante o conflito. Mohamed Kulab nasceu há poucos dias, semanas após o início da guerra entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza. Sua mãe Fadwa, que deixou sua casa em Rafah para se instalar com a família em uma escola da ONU, diz que ninguém deveria viver nessas circunstâncias. Não tem higiene nem cuidados com o bebê. Aqui não tem nada para cuidar de um bebê. Não tem leite suficiente e mesmo que eu queira dar um passeio, você não encontra o que precisa. Eles tentam escapar dos ataques do exército israelense, que bombardeia o território palestino desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas, a maioria civis. Do outro lado do conflito, mais de 11.500 pessoas, também a maioria civis, morreram na faixa de Gaza desde o início da guerra. Entre as vítimas, cerca de 4.500 eram crianças. Nos últimos dias, vários bebês prematuros morreram por falta de energia elétrica nos hospitais do norte do território, a parte mais afetada pelos combates. Uma situação que apavora mulheres grávidas e mães. Quero ver meu bebê recém-nascido. Ando na rua e tenho muito medo de morrer. Deus sabe que não verei meus filhos mais tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, criticou a proposta de mudança na Corte que está sendo discutida pelo Senado Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a PEC, proposta de emenda à Constituição, que busca revisar decisões da Corte em tramitação no Senado, segue o modelo ditatorial da Constituição de 1937. E a questão da revisão pelo Congresso de decisões do Supremo, essa eu acho que é democraticamente inaceitável, foi o modelo da Constituição ditatorial de 1937. Acho que em um país democrático, você tem decisões do Supremo revistas pelo Congresso Nacional. Mas, de novo, o que eu queria dizer é que o debate é legítimo, e, aliás, eu estou participando do debate, para dizer que não acho bom, mas acho que o Congresso é o lugar disso acontecer. Entre as propostas em tramitação no Congresso, há uma PEC de emenda à Constituição que autoriza o Legislativo a anular decisões do Tribunal. Também há propostas em discussão no Senado que limita as decisões monocráticas e pedidos de vista, mais tempo para análise nas cortes superiores. O debate sobre o tema faz parte de uma ofensiva liderada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem feito acenos a parlamentares da direita após o tribunal abrir votações sobre temas como o marco temporal e a descriminalização das drogas. O presidente do STF disse manter o melhor diálogo possível com o Pacheco e que busca expor que a PEC no Senado não deve ser prioridade. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que pagou R$ 73 mil após condenação por ataques a jornalistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que pagou R$ 72.551,74 após ter sido condenado por dano moral coletivo a jornalistas, em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A ação, movida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo, foi ajuizada no Judiciário Paulista em abril de 2021 e acusava Bolsonaro de praticar assédio moral a toda a categoria profissional, afrontando a imagem e honra dos jornalistas indistintamente, durante seu mandato, encerrado no ano passado.
O ex-presidente publicou nas redes sociais uma postagem sobre o pagamento. A justiça entendeu que eu deveria ser condenado porque atentei, durante meu mandato, contra a imagem e honra dos profissionais de imprensa, escreveu. A indenização foi fixada em segunda instância em R$50 mil. O valor pago pode incluir correção e honorários advocatícios. O movimento popular promete protestar contra a presença de Bolsonaro em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O ex-presidente vai receber o título de cidadão honorário do município. A Frente Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo marcou um protesto contra a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade para receber o título de cidadão na Câmara Municipal no próximo dia 30. A homenagem, proposta pelo bolsonarista Paulo Chuchu, do PRTB, foi aprovada em outubro do ano passado, mas o título ainda não foi concedido. O organizador do protesto, o presidente do PSOL e coordenador do MTST em São Bernardo do Campo, Anderson D'Alessio, diz esperar de 500 a 800 pessoas na Praça Santa Filomena, onde serão espalhados caixões e cruzes, em referência, segundo ele, ao negacionismo de Bolsonaro na pandemia. A praça fica a 2 quilômetros da Câmara Municipal e D'Alessio diz não querer nenhum tipo de confronto com o público bolsonarista, que estará no Paço Municipal. A manifestação dos grupos de esquerda, contudo, deve incluir uma passeata na Avenida Marechal Deodoro. E a seguir, senador Flávio Bolsonaro aciona a Procuradoria-Geral da República contra ministro da Justiça Flávio Dino, após visita da esposa de um dos líderes do Comando Vermelho ao Ministério. Deputada federal Érica Hilton, ativista dos direitos LGBTQIA+, defende sua participação como mulher trans nas passarelas de São Paulo no Fashion Week. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.